você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um Rádio TV News Conversas Atuais e também o Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional. Hoje nós vamos falar sobre o livro Estatuto da OAB, Tranquilo e Favorável. E quem fala conosco é o autor dessa obra, o professor Flávio Vaz. Professor, seja bem-vindo. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Uma honra imensa estar participando aqui com todos vocês. Conosco também, nos nossos estúdios, o Marco Antônio Bastos. Professor, é um prazer recebê-lo neste bate-papo. Vamos aprender um pouco mais sobre essa obra e vou contextualizar. Na nossa conversa de hoje, vamos desbravar o livro Estatuto da OAB, Tranquilo e Favorável. A obra comenta artigo por artigo. Publicado pela editora Motris, o livro é apresentado como essencial para acadêmicos e profissionais do direito. Ele pretende tornar o Estatuto da Advocacia e a OAB mais fácil de compreender e aplicação no dia a dia. Perfeito, Marco Antônio. E para quem não conhece o professor Flávio Vaz, ele é professor do curso de Direito da Unifenas, campus de Divinópolis, e também coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. Correto, professor? Correto, isso mesmo. Algo mais a ser complementado? Meu amigo, eu acho que é o básico, é isso mesmo, né? Eu gosto muito e professor, né? Sim. Eu estou professor, que é meu principal, sabe? É a minha paixão, é a minha vida, a docência. Estar a professor já há quanto tempo? Já vai com um tempinho, viu? Já acho que quase completando uma década aí já. Olha, tem bons anos, né, professor? Já. Obviamente, nós imaginamos que essa sua experiência com a área do direito que o motivou a escrever esse livro, foi isso? Exatamente. Esse é um livro que eu falo que ele é muito especial para mim. Ele é um projeto que começou já tem um tempo. Eu pausei ele por causa do doutorado. Eu concluí o doutorado no final do ano passado, então eu acabei deixando ele um pouquinho de lado. E aí, quando eu finalizei, né, o meu doutorado, eu falei, agora esse livro precisa ver o nascer do sol, né? Ver as pessoas precisam conhecer essa obra. Então, eu já tinha ele mais ou menos preparado. Foi uma das primeiras disciplinas que eu comecei a trabalhar enquanto professor. E eu fui elaborando esse material, vendo a necessidade, né, dos alunos que fazem o exame da ordem, que buscam, né, a aprovação, e também, né, os colegas que às vezes não conhecem seus próprios direitos enquanto advogados, passou na prova da OAB, começou a advogar, mas, né, não sabe o que está acontecendo quando se trata de seus direitos. Então, tendo em vista toda essa necessidade, eu fui, né, fiz o estudo e, né, adaptei o meu projeto de uma forma que ele ficasse bem acessível, tanto para os acadêmicos, tanto para aqueles, né, para os profissionais. Então, por isso, do tranquilo e favorável. Também é uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, então acabou que eu sou o professor que a galera me chama do tranquilo e favorável. E aí acabou que isso ficou meu, sabe? E aí eu acabo nomeando minhas obras com essa brincadeira. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Por que o tranquilo e favorável? Porque a gente sabe que no direito nada é tranquilo e muito menos favorável. Isso pegou, sabe? Quando eu comecei a dar aula, aí eu sempre perguntava, né? Pessoal, tá tranquilo? Tá favorável? Que tem uma música, né? Que faz essa brincadeira. E aí isso pegou, e aí foi. E aí os alunos começaram, né? O professor tá tranquilo, tá favorável e tal. E isso chegou num momento que meio que virou uma coisa registrada minha, assim, sabe? Essa frase, apesar de ser de uma música. Então, eu acabei adaptando ela para dentro do direito. Então, eu trouxe ela para dentro das obras, para dentro das redes sociais. Então, acabou que, assim, quando fala do professor Flávio, eu acredito que se você perguntar assim, você foi aluno do professor Flávio, qual que é a frase dele? Ele vai te falar, o tranquilo e favorável. Quando o aluno chega né, tá reclamando de alguma coisa, tá dando alguma coisa errada, tá desanimado de alguma coisa, gente, calma, respira. Se não tá tranquilo, a gente vai fazer ficar tranquilo e favorável. Então, acaba que isso virou um mantra, sabe? Eu brinco que é o meu mantra. E aí, nessa busca, por isso que na definição do livro, abaixo do título, vem aquela questão de comentado artigo por artigo, e é isso mesmo? Sim, isso aí eu tive o cuidado, para não ser qualquer livro, né? Então, se você pegar um livro aí e falar, é o estatuto, como é que é? Então, eu tive esse cuidado. Então, eu peguei toda a lei, que é o estatuto, né? E eu fiz comentário de artigo por artigo. Então, eu peguei cuidadosamente cada artigo, fiz um estudo, fiz uma pesquisa, eu aprofundei nesses detalhes
E aí cada artigo que você, né, abrir aqui no livro, até mostrar ele aqui para vocês aqui, ó. Isso. Então cada artigo, então ele está cuidadosamente comentado. E aí o livro também dentro desses, né, dos dispositivos, eu intercalo ele com questões, com comentários, com jurisprudência. Então ele está todo amarradinho, assim, ele está bem completo para quem deseja, né, se aprofundar, né, no estudo, não somente, igual eu falei, para a prova da ordem, mas também que queira desenvolver qualquer coisa relacionada a essa lei, né, que traz os direitos dos advogados. Então, eu tive esse cuidado, sabe? Eu acredito assim, para o senhor, para o Marco Antônio, que é formado na área de direito, é muito tranquilo, favorável falar sobre o estatuto. Mas para nós que somos leigos, a gente fica imaginando, né? Quais foram os desafios para transformar esse tema tão complexo em algo compreensível para o aluno de direito? Embora a obra não seja só para o aluno, né? Ele é para o profissional também. Sim, e isso é um outro ponto também, sabe, Everton, que eu, né, trouxe para dentro da obra, justamente esses apontamentos para trazer uma leitura que seja uma leitura compreensível, né? Então, é um livro que, se mesmo às vezes quem não é do direito consegue fazer a leitura, consegue compreender. Então, eu crio alguns desenhos. Então, quando eu quero falar de determinadas situações, de algumas, igual, por exemplo, a gente tem um capítulo das infrações, e eu uso dois personagens. Eu pego, por exemplo, nós temos aqui, né, para contextualizar, as infrações, as sanções que nós temos para as infrações: suspensão, exclusão dos quadros da ordem, censura. Então, eu meio que criei um personagem com uma letra de cada sanção e criei esse personagem, então, de uma maneira do aluno lembrar. Ah, então, eu tenho, por exemplo, eu chamo essa minha personagem de Sensumo X. Quem que é a Sensumo X? Aí eu levo a personagem para a sala, eu fiz ela, solicitei, né, um pessoal fez uma personagem para mim, então eu levo para a aula e ela fica sentada na cadeira, essa personagem. Então, ela Sensumo X é quem? A galera já sabe. Não, aquela personagem ali, ela quer dizer o quê? Censura, exclusão. Então, o nome dela remete a essas infrações. Então, para o aluno, na hora que ele estiver na prova e estiver estudando, lembrar: nossa, caramba, quais são as sanções que eu tenho no Estatuto? Sensumo X. Aí você escreve lá no cantinho da prova: censura, exclusão, multa. Então, para poder trazer essa memorização, porque como é muita coisa para a gente poder estudar, então isso facilita, sabe? Então, eu criei alguns personagens que são personagens que remetem às principais ideias dos dispositivos mais discutidos, né, dentro dessa lei, que são geralmente mais cobrados. Então, eu trouxe uma coisa até lúdica, assim, sabe, com esses personagens. Igual eu falei, eu dei cara a esses personagens. Vocês viram o Flavinho aqui, né, meu personagem atrás. Eu brinco Sim, com os companheiros aqui, dele. Marco. São dois, né, Aham. que tem o Joesto e tem a Sensumo X, que aí eu fiz dois personagens. E sempre que eu chego na aula com nessa parte da matéria, eu levo os personagens para dentro da sala de aula e eles fazem o maior sucesso. Aí os meninos tiram foto com os personagens, fazem postagem nas redes sociais. Então, é algo que aí eles sintetizam, né, dentro do linguajar, dentro desse universo tecnológico. Então, isso eu também trouxe para dentro do livro, sabe? Que era algo que eu já trabalhava do lado de fora também. Isso trabalha muito essas questões que hoje a Uniferos fala, metodologias ativas, entra nessa questão de metodologias ativas, uma vez que é uma forma diferenciada de se transmitir o conhecimento? Sim, sim, eu gosto muito disso. Eu utilizo, assim, sempre que possível. Às vezes, algumas disciplinas isso não é possível, né? É uma disciplina que, às vezes, ela exige algo mais fechado, mas até dentro do que é mais fechado, eu tento sempre desenvolver algo nesse sentido de trazer o aluno para dentro da disciplina, de trazer o aluno para dentro desse universo, porque eu penso que a partir do momento que ele está inserido naquilo ali, fica tudo mais fácil, fica tudo mais compreensível, mesmo quando a gente fala de uma temática que seja mais difícil de ser entendida, de ser estudada, porque o direito tem muito isso, né? É só quem estudou, quem estuda ou quem vai estudar sabe da dificuldade, né? Então esses gatilhos realmente são importantes de ajudar a memorização, porque muita coisa no direito a gente não tem como guardar, a gente tem que memorizar. E algumas coisas a gente consegue compreender, né, professor? E desse estudo que foi feito, qual que foi o maior desafio, a parte mais complexa que você encontrou para confeccionar esse livro? Olha, o que eu mais tive dificuldade, assim, né, na verdade era mais uma preocupação, era se ia ter algum tipo de alteração.
na própria legislação, né? Então, como eu falei para vocês, é um projeto que ele estava um pouquinho guardado, então eu fui fazendo algumas alterações, eu acabei deixando ele um pouquinho de lado para me dedicar à finalização do doutorado. Então, na hora que eu voltei, falei, caramba, e agora? Será que, né, como é que está esse universo? Porque eu levo esse universo atualizado para dentro de sala de aula, mas como que eu vou trabalhar ele dentro dessa escrita? Então, a gente teve algumas alterações, por exemplo, que aconteceram na pandemia, né, que elas geraram um certo impacto. Então, de trazer isso para dentro desse universo do livro, mas não só trazer e ficar algo solto, para os alunos compreenderem por que aquilo foi alterado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de possibilidade de audiência de estágio híbrido, então, a pessoa pode advogar tanto no escritório online quanto no escritório físico, e o estágio também segue por esse caminho, mas por quê? Em decorrência, né, de um cenário que nós vivenciamos em todo o país, que trouxe essas modificações que até então eram atípicas, né, e acabaram se tornando regra em boa parte dos escritórios. Então, de contextualizar essas modificações que tiveram para dentro do livro, que elas fizessem um sentido, uma lógica para o aluno entender, mas por que o legislador modificou isso aqui agora, né, tem pouco tempo? Por isso, e por isso, por isso. Então, de trazer isso, então foi assim, o ponto que deu um pouco mais de trabalho, porque, né, de fazer essa busca por trás de tudo isso, e inclusive de deixar o alerta, né, porque eu coloco isso também no livro. Então, por exemplo, alguns dispositivos que a gente trabalha, algumas linguagens que às vezes a gente nem utiliza mais. Então, por exemplo, a gente utiliza a expressão, quando a gente fala de envio, de correspondência eletrônica, então tem facsímile, igual a gente tem isso no próprio Código de Processo Civil, e a gente faz, né, uma intercalada entre esses dispositivos. Então, até de explicar isso para o aluno, né? Então, o que é? Então, uma parte da realidade dos jovens, eles não sabem o que foi um fax, por exemplo, né? Então, essas situações que às vezes ainda estão presentes dentro do contexto da lei, mas que, né? Então, quando você vai ler e vai estudar, como é que isso vai ser, de alguma maneira, identificado? Então, eu acho que esse foi o maior desafio, sabe? Olha só. Professor, a gente falou muito da parte acadêmica, mas e os profissionais? Como que os profissionais receberam a sua obra? Eu brinco assim, né? O pessoal às vezes costuma assim, mas tá falando do estatuto, para nós, todos nós conhecemos o nosso estatuto, nós somos advogados, porque advogado que não conhece, fala, caramba, tem muito advogado que não conhece. Tanto tem advogado que não conhece, que a gente tem, às vezes, um número de infrações disciplinares altíssimo. Eu conversei recentemente, né, com um dos integrantes que faz os julgamentos, né, no Conselho Seccional aqui de Minas Gerais, e tem muito processo de administrativo contra advogado. E aí o que eu falo sempre assim, às vezes são processos administrativos que nem precisavam serem inseridos dentro da pauta de discussão, porque são coisas que o próprio advogado poderia, através, né, da sua própria forma de trabalhar, ele poderia já fazer esses ajustes. Então, eu pego um exemplo muito simples. O advogado ele tem que fazer prestação de contas para o cliente. Isso está previsto dentro do estatuto. E aí o cliente chega no seu escritório, então, vamos supor, falar, eu queria saber tudo que foi feito. Eu não tenho que te dar satisfação de nada, o processo já acabou, e algo do tipo. Aí o cliente fica bravo. Aí ele vai lá na OAB, faz uma representação contra o advogado. Então, assim, aqui, se você tem que fazer essa prestação, você tem um prazo para poder fazer essa prestação. Então, são, às vezes, detalhes que na nossa correria, né, da profissão acabam ficando de lado, mas que pode depois o advogado ter que parar um tempo dele para poder fazer a resposta daquele processo, que se ele não conseguir, pode ser uma dor de cabeça imensa para ele. Então, alguns, né, não a maioria, mas eles vêm com esses olhos assim, não, a gente já conhece todo o estatuto, mas será que você realmente conhece? E aí alguns que fizeram a leitura falaram, caramba, eu não lembrava que eu tinha esse direito. Nossa, caramba, eu já tive essa prerrogativa violada numa audiência, um juiz me desrespeitou quando eu estava fazendo uma audiência. Então, são coisas que estão ali, que estão para proteger os profissionais e que às vezes eles não conhecem, acham que conhecem, mas não conhecem. Então, o livro traz isso, sabe? São muitos artigos, né, que contém no estatuto. E o Everton perguntou da aceitação no meio dos professores.
dos advogados, e no meio acadêmico, os alunos, o que eles acham, né, dessa obra, professor? Antes dele responder, eu posso dizer, porque eu vi uma postagem dele. Já foram esgotadas as primeiras edições, não é isso, professor? E, nossa, eu tô achando, assim, isso eu posso falar que até então esse foi o meu trabalho de maior sucesso, sabe? É muito gratificante ver. E quando a gente vai lançar um trabalho, eu nunca imagino que ele vai, como que ele vai, a dimensão que ele vai ter, né, com os alunos. E ele me pegou de surpresa, assim. Eu imaginava, assim, oh, caramba, eu acho que o pessoal que vai fazer prova da OAB vai querer fazer, vai se atentar para essa obra. Mas o negócio foi muito maior do que eu imaginava, tanto que a gente já teve as duas primeiras tiragens esgotadas. Aí eu brinco que se você vê na universidade alguém andando para cima e para baixo com um astronauta debaixo do braço, é o meu livro, porque ele tem até um astronauta aqui na capa, né? E Muito aí bem esse sacado a capa, viu? obrigado. E aí esse astronauta, ele fica para lá e para cá. Então você vê os meninos indo para aula, porque tem uma outra coisa que é legal, que eu coloquei o estatuto aqui dentro, de uma maneira que o aluno ele não precisa imprimir a lei nem nada. Ele leva o livro dele para a aula. Aqui a gente já tem todos os dispositivos que a gente vai discutir e aqui no final tem um estatuto para ele comentar. Então tem a lei e do lado tem uma parte que está com uma folha de caderno, em que então ele vai fazendo as observações dele, então ele vai escrevendo. Eu brinco que é tipo o manual para a aula, não pode faltar com esse livro de jeito nenhum. Então você vê os meninos com as mochilinhas e passando para lá, e aí é astronauta passando para cá. Então foi muito bacana, foi muito positivo. A gente já tem uma demanda bem alta para sair a terceira tiragem. E aí eu meio que fico assim, sem acreditar, porque ao mesmo tempo é um trabalho que estava aqui guardado, é uma coisa assim, eu falo que é um filho, né? Que você vai lá e você não sabe como é que as pessoas vão reagir em relação a isso, e de repente está ali todo mundo, os meninos com o livro e dando feedback, e está gostando e está ajudando, e já estão preparando para a prova, e que de outras universidades estão querendo também, e fala assim, professor, meu colega estuda em tal outra cidade, ele também quer onde que ele consegue comprar o livro, e aí o negócio está, sabe, indo de uma forma que, como eu falei, eu não imaginava que pudesse acontecer. Então, assim, para a gente que está nesse meio, né, a gente sabe que, inclusive, no próprio Brasil, a gente tem um problema da questão da leitura, né? Hoje, cada vez mais as pessoas estão afastadas das leituras, ou quando estão muito tecnológicas, né? Ou é ali no tablet, ou algo do tipo, você vê um livro, em que as pessoas estão querendo um livro físico, para justamente usufruir, estão buscando essa leitura, que é bem nichado, né? Então, é dentro do direito e tal, e fazendo esse sucesso, então, eu fico muito feliz. Eu brinco que, assim, isso é os alunos que estão fazendo esse sucesso acontecer, sabe? Isso é muito bom e ajuda demais. Só quem, né, que estuda, vê aquele contato com aquele tanto de lei que você tem que guardar muita coisa. Então, tudo que vem para beneficiar, a gente agradece. E agora, né, como o professor falou, está sendo muito disputado e tudo. Quem sabe ele pode até gravar um audiobook. Olha, Porque já que as pessoas gostam muito, principalmente da didática que ele colocou nesse livro, ele pode gravar também, que as pessoas que não têm tempo ou que estão no trânsito podem ouvir também, professor, aí, ó. obviamente que essa Excelente dica, eu não tinha pensado nisso É um ainda. audiobook. É muito interessante. A gente, quando vai deslocar de um lugar para o outro, se você tem e consegue ouvir, você consegue fixar muito mais. Então, aí você pega o livro, aí você ouve, aí você já fixou melhor. Eu sempre usava essa estratégia para estudar. interessante. Gravava algumas aulas, alguns professores, algumas coisas importantes, e depois eu ia ler. Aí você consegue fixar melhor. O Marco Antônio falou de didática nessa fala dele, né, professor? E eu fico imaginando essa sua experiência de alguns anos como docente, obviamente também facilitaram para a produção desse livro. Com certeza, com toda certeza. Então, eu falo que, assim, que essa disciplina ela foi um presente para mim. Então, e eu tentei também trabalhar naquele aspecto, assim, quando eu era estudante, era um cenário bem diferente do cenário que nós temos hoje, né? Então, eu tentava sempre colocar assim, nossa, quando eu comecei na docência, eu vou fazer isso que eu acho que o professor, às vezes, poderia ter feito isso nessa disciplina. Então, eu trouxe para mim tudo que eu, às vezes, queria ter vivenciado na minha graduação, que eu queria que o professor tivesse feito, eu tento trabalhar isso com os meus alunos, sabe? E a obra, ela é um desses caminhos. Então, de colocar algo que seja fácil para o pessoal, e isso só foi possível à medida que eu fui desenvolvendo o trabalho na docência com essa disciplina. Então, fui vendo as dificuldades dos alunos, fazendo esse mapeamento no exame da ordem, de saber aí sobre essas questões, analisar o grau de dificuldade de todos eles, e isso tudo já faz parte da minha preparação para desenvolver essa disciplina.
E por mais que a gente às vezes trabalhe assim, eu trabalho essa disciplina esse semestre, às vezes trabalho ela no semestre que vem, mas nunca o material é o mesmo, sempre tem esse estudo, essa preparação antes de ir para a sala de aula. Então, toda essa bagagem que foi possível desse livro, né, de conseguir elaborar esse livro, porque isso foi essencial para poder trazer essa linguagem que eu sempre falava que um dia eu fosse professor, eu queria trabalhar dessa maneira em sala de aula e hoje é possível, eu consigo me realizar nesse sentido. E também, por que não agora também, se eu fosse o estudante, o que esse professor poderia trazer para mim também, para poder me auxiliar, como vocês bem pontuaram. Então, eu vou para a minha van, então, por isso que eu falo que o livro ele tem essa outra parte de você fazer sua escrita. Estou no cantinho da minha van, estou ali na cantina da faculdade, qualquer lugar que você tiver, ele cabe na sua bolsa, na sua mochila, você vai lá e você dá uma mochila nele. Então, pensando em toda essa logística, sabe? Então, a docência foi essencial, ela foi fundamental para que tudo isso pudesse ser desenvolvido, sabe? Isso é muito interessante. Eu vim numa época que os alunos, né, quando ia prestar a prova da OAB ou tal, e o professor, que não deixa eu mentir, eles levavam carrinhos ou malas para pesquisarem nas doutrinas. Lembra, professor? Exatamente. Era uma parada surreal. Você via aquela galera com aquela montoeira de livro, e você pensa assim, gente, mas não dá nem tempo para você olhar tanto material ou algo do tipo. É uma realidade muito diferente, né? Muito diferente. E hoje a gente vê isso, né, com os alunos. Até o próprio exame, ele foi se adequando com o passar do tempo, né? Hoje a gente tem a possibilidade do aluno, ele foi reprovado na segunda etapa, mas de fazer uma repescagem, fazer isso novamente. A prova foi se adaptando a toda essa realidade que ela também foi se transformando com o passar do tempo, né? Hoje, se você falar com um aluno dessa situação dos caras... E eu até brinco, assim, sabe, meu amigo, que com o próprio processo físico, tem aluno que nem sabe o que é o processo físico, porque já não viu isso, a secretaria que ele está já é totalmente tecnológica. E aí, esses dias eu mencionei na aula, falei, não, mas tinha uns estagiários que andavam com os carrinhos de processo dentro do fórum, para levar isso para o escritório ou para os gabinetes. Então essa transformação, né, igual o próprio exame, a gente levava esses livros e tal. Então, isso tudo foi fazendo parte de uma transformação que eu acho que esses meninos hoje não conseguem nem imaginar, né? O quão complicado isso era, né? Porque era uma logística difícil, né? Sim, a gente tem uma biblioteca aqui na Unifenas que é fenomenal. Todas as obras, então, a gente vinha para estudar, e aquelas obras difíceis de estudar. E a gente implorava para ter um professor igual o professor hoje, que criou um livro desse, porque realmente, se a gente pegar para estudar 2 matérias, você saía exausto da faculdade. Você saía exausto, porque era muita leitura. É muita leitura. Embora muita coisa melhorou, muita coisa evoluiu, mas ainda tem que dedicar, tem que estudar muito. E quanto mais prático e mais didático, melhor ainda. Eu, como leigo, eu me questiono. Vocês estão falando muito do Estatuto da OAB, e as questões do Estatuto também caem no exame da ordem, professor? É a matéria que salva o pessoal, sabe? A gente tem a prova, ela é composta de 80 questões, os alunos precisam tirar 40 para poder ser aprovado na primeira etapa. Então, dessas 80 questões, 8 questões são do Estatuto. Então, se você colocar a média, né? Porque não é uma prova para você ir lá e fechar 80 questões, que é praticamente assim, não vou falar que é impossível, que já teve alunos que bateram próximo disso, mas o que você precisa, que eu sempre falo assim, gente, você precisa se preocupar, assim, é 40 que você precisa tirar. Então, foca nisso daí, entendeu? Então, se você pegar numa média, né, então de 40 questões, 8 já estão para o Estatuto, e a quantidade de matéria ela é bem menor, então, se comparado com outros ramos, né, do direito, tipo, direito civil, com processo civil, que aí é uma matéria bem grande, para um pouco mais de questões do que 8, então o aluno ele já tem praticamente ali a possibilidade de gabaritar essas questões, sabe? E isso facilita, eu brinco que é o que salva na primeira etapa. Então o aluno ele vai lá bem em algumas matérias, mas aí na hora que vem a contagem de pontos com as questões do Estatuto, é o que deixa eles tranquilos porque passa, né? Às vezes dos 40 pontos, que é o que eles precisam. Então, e é uma matéria que eu sempre falo, né? Quando eu brinco que eu sou o professor chato da prova da OAB, né? Que é a matéria que você vai estudar ela por último. Então, é a matéria que você vai pegar, por exemplo, o seu estatuto, umas 2 semanas antes da prova, que você vai focar no estatuto. Por quê? Porque a matéria ela é um conteúdo menor,
Então, você vai organizar, e até nisso também, tá, gente? Está disponível depois para quem tiver o interesse também. Eu elaborei um roteiro de estudo de 3 meses antes da prova. Então, eu libero isso para os alunos, esse roteiro, onde eu deixo separadinho cada matéria que eles vão tendo que fazer, vão estudando, e a prática das questões, né, para trazer aquela preparação bem bacana para a primeira etapa. E aí o estatuto ele entra na reta final, mas é a primeira parte da sua prova. Quando você pega ela que você chegou lá no domingo, é fazer o estatuto, porque a sua cabeça está mais tranquila, está mais fresca, porque ela é uma prova muito exaustiva. Ela é uma prova, assim, que eu brinco que o mental, ela vai embora junto com a prova. Então, você tem que fazer essas questões que elas são de um conteúdo menor, que vai estar mais fresco na sua cabeça, primeiro, passa gabarito e manda bala no resto das questões. Então, assim, eu falo que ela é a chave da aprovação. Eu acredito que, sim, diminuísse as questões do estatuto, provavelmente a gente teria uma dificuldade maior aí de aprovação de uma boa parte dos alunos, sabe? Então, eu brinco que é a matéria que salva. Não em todos os casos, lógico, a gente não pode generalizar, mas ela é uma matéria, assim, ela é fundamental, sabe? Realmente. 8 questões, né? Com certeza deve ter um peso. Não, tem, e ela, igual o professor falou, ela é mais fácil. Então, na hora que ele falou que ele criou esses gatilhos, né, que são os bonequinhos, isso, mas é justamente porque você já vai, quando vai fazer a prova, você já vai com uma pressão de você ter que passar. Você já vai com essa pressão que você tem que passar. Então, e o nervosismo, na hora, ele te trai. Você fica ali, às vezes, na hora que você vai corrigir, poxa, como que eu não vi isso aqui? Às vezes tem uma pegadinha, alguma coisinha ou outra. Aí você vai com esses gatilhos, com essas coisas. Na hora te ajuda demais. Às vezes te ajuda até em outras questões. Não, mas peraí, isso aqui tá inconstitucional, isso aqui não é, peraí, uai, mas eu fiz uma que eu tenho certeza que tá certo, tá indo contra a outra questão, né, professor? Sim, e teve até um episódio legal, assim, já aconteceu algumas vezes. Na primeira etapa, aí os alunos eles podem sair com o caderno só no finalzinho da prova. E aí esses personagens, eles escreverem lá na hora da prova, quando coincide de cair, então eles mandam um print para mim, olha aqui, professor, e aí escrevem lá do lado, assim, o nome do personagem, puxa a seta, olha aqui, lembrei de você. E aí, às vezes, eu acho isso muito gostoso, assim, sabe? Isso é uma coisa que me emociona muito. Quando eles saem da primeira etapa, e aí eu recebo os directs lá no Instagram, às vezes no WhatsApp, dos alunos falando assim, professor, só a voz na minha cabeça, porque eu brinco com eles, gente, cuidado com isso aqui, não derrapa com isso aqui não, olha eu falando aqui na cabeça de vocês, professor, parece que foi assim, ó, sua voz estava aqui, falando, cuidado que não é desse jeito não, tal, e aí eles vão falando, não, foi essencial, foi muito importante, então isso é muito gratificante, sabe? E isso é o que me dá tipo, de combustível para poder elaborar igual o estatuto que está aqui, o roteiro e tantas outras coisas que eu gosto de fazer. Justamente desse feedback que vem, porque eu sei que é uma pressão muito grande, eu passei por isso. A gente está ali, por mais que alguém fale assim, não, igual no meu caso, né, os meus pais, não se preocupa não, vai dar tudo certo, mas você carrega uma pressão, você não quer decepcionar ninguém, e às vezes eu falo que tem muita gente boa que às vezes não passa, porque a prova, além de saber, às vezes nem tanto porque é muito conteúdo, você precisa saber como estudar, é o psicológico. E o psicológico derruba um pessoal muito nessa prova, o nervosismo, e isso me deixa chateado, porque é uma coisa que eu já não consigo fazer, que eu falo, gente, se eu pudesse ir na prova, com cada um de vocês, segurar na sua mão, deixar você fazer a prova inteira, e te proteger ali para que ninguém te amolar, nenhum pensamento intrusivo te atrapalhasse, eu juro que eu faria isso, mas não tem como. E aí, como o Marco mencionou, um psicológico que fica muito afetado. E se às vezes não dá certo, aí fica afetado ainda mais. Porque, eu acho que eu não estou capaz de conseguir passar nessa prova. Então, eu tento também trabalhar isso, sabe? Gente, não, que ó, aí eu brinco sempre assim com o pessoal, às vezes, que não dá certo, que bate na trave. Tem alguns que batem na trave e às vezes consegue, a gente tem uma anulação. Eu brinco assim, ó, seguinte, assim, aí isso é o que eu vou falar, eu vou pedir uma licença enquanto professor. Aí se eu tô aula na segunda-feira, eu falo, gente, nessa segunda vocês podem faltar de aula. Por que vocês podem faltar de aula? Porque é uma pressão, e todo mundo fica, você passou, e não sei o que, tal, tal. Então você fica na sua casa, fica tranquilo, respira, porque senão aquilo ali às vezes pode te deixar mal. Aí eu brinco assim, ó, no fim de semana seguinte, faz aquilo que você quer fazer, se você quer tomar um porre, você toma um porre, se você quer comer uma caixa de chocolate, você come uma caixa de chocolate, se você quer chorar, chora pra caramba. Fez isso? Respira, volta pro prumo e volta para estudar, porque isso não é um concurso, você não está concorrendo com ninguém, a sua carteira está lá te esperando, não perde o foco não e não preocupa com o que o outro está fazendo, porque cada um tem a sua história e a sua está ali, está só esperando, entendeu?
Então, eu te dou um momento para você ficar na bad, mas eu também estou te exigindo que você volte para o caminho aqui. Então, a gente tem que trabalhar um pouco disso, porque às vezes tem gente que vai lá e desanima e fala, não, isso não é para mim. Cara, claro, calma, respira, vai dar certo, entendeu? E isso me deixa um pouco angustiado, sabe? Quando eu vejo às vezes, o aluno desanimando, porque às vezes não deu certo numa primeira, numa segunda ou algo do tipo, sabe? É uma prova de resistência física mesmo, quando a gente fala isso, não é balela, não, realmente é. Então, quando eles abriram agora, acho que pode fazer a partir do 8º período, né, professor? Isso é até bom a gente explicar, tem que tomar um cuidado muito grande com essa questão, porque não é a partir do 8º, como é que funciona. Igual agora, os meninos que estão agora, por exemplo, no 8º período agora, eles vão poder fazer a prova no meio do ano, porque aí eles já vão ter concluído o 8º e estão passando para o 9º período. Então, é mais ou menos do 8º para a transição do 9º, não é o início do 8º período. Então, acaba que o pessoal confunde muito isso. Então, vamos supor, eu estou no 8º período agora, vai ter a prova de abril, posso fazer? Não, por quê? Porque eu ainda estou cursando o 8º período. O 8º período provavelmente acaba ali em meados de junho. Saiu o edital, aí a prova vai ser ali início de junho, quando já está nessa reta final de conclusão, aí sim eu posso fazer, porque quando eu faço a inscrição, isso já é fácil de ser sinalizado. Então a gente tem que tomar até um cuidado com isso. Agora, a partir do 9º para frente, aí é liberado, aí todo mundo pode fazer, entendeu? Que o pessoal costuma fazer, porque você já vai tendo pegando os feedbacks que você precisa, você saber aonde você precisa estudar mais, que a pressão vem do 10º período, ou quando você vai terminar a faculdade. Aí vem pressão de casa, vem pressão. Enquanto você está na faculdade, você vai fazer a prova, você tem a oportunidade de errar, a oportunidade Com de não certeza. passar. Depois que você está prestes a formar, vem a pressão, querendo ou não, vem a pressão. Então, quando você fazer a prova antes, você já vai pegando as maneiras que como que você pode melhor se preparar para a prova, porque são 80 questões, aí ela esgota a tua parte mental. E depois você tem que pensar que você tem a segunda fase ainda, que é outra porretada. Então, realmente é um esgotamento. Aí, a partir do momento que você consegue fazer, você tem 2 oportunidades para você, né, de teste, né, professor? Podemos dizer assim. Mas ele disse algo muito interessante durante a fala dele, que é a questão de tudo tem seu tempo, né, professor? Tudo tem seu tempo. O importante é não desistir. Exatamente. Eu trabalho muito isso, sabe? Com os alunos, porque igual, é um período de muita pressão. Trabalho de conclusão de curso, o que eu vou fazer da minha vida agora, se eu vou advogar, se eu vou fazer concurso, o que que eu vou ser a partir desse momento. Então, tá tudo, muitas decisões juntas no mesmo período da vida da pessoa. E isso eu estou falando, a gente está falando de decisões acadêmicas, profissionais, e a gente nem sabe o que a pessoa está passando por trás daquilo ali, né? Então, um problema na família, uma doença, uma depressão, um término de namoro, término de relacionamento. Então, é muita coisa assim, em cima da cabeça dos meninos nesse momento, que é onde que eu falo, gente, a gente tem que manter a calma, porque se você não tiver esse discernimento, você acaba, né, desanimando mesmo, e já é um período que a gente também já está mais cansado, né, porque é a reta final do curso. Então, parece que junta tudo, assim, né, aquele período todo de complexidades de decisões. Mas que dá certo, sabe? Que dá certo. Eu brinco com o pessoal, você tem que só ter um pouco de paciência e organizar a logística, né? Eu sempre falo com os alunos assim, eu sou casado e tal, mas então aqui, conversa lá com o seu marido, com a sua esposa, fala assim, pessoal, aqui, ó, esse é um momento importante para mim, eu preciso estudar, então às vezes eu vou precisar me ausentar aqui, mas é provisoriamente, porque eu preciso me dedicar, preciso focar, então e combinar as tarefas dentro de casa, os cuidados. Eu falo que você tem que fazer organizar. Até o Marco colocou uma palavra que eu gosto muito, é uma maratona. E quando você vai para uma maratona, eu vou correr. Você tem que ter uma preparação física, mental, né? Então, tudo isso. Isso é a mesma coisa aqui também, porque é um período muito longo que eu falo, né? Apesar que parece ser curto, mas não é. É 3 meses de preparação para a primeira etapa, depois mais 2 meses de preparação para a segunda etapa. Igual eu falei, as outras obrigações acontecendo, tem que fazer o TCC do curso, meu estágio está acabando, aquele tanto de coisa. Então, assim, você tem que ter uma organização disso para você conseguir obter esse êxito, porque se assim não for tudo bagunçado, aí fica tudo mal feito, né? Aí fica bem complicado, e aí isso gera frustração, isso vai gerar angústia, e o que acaba trazendo esse desânimo para os alunos, sabe? Marco Antônio?
Muito bom bate-papo. Só uma dúvida antes de encerrar. Essa obra, professor, ela está disponível também para e-book, uma obra digital ou somente física? Ela tem os dois, tem Ela o tem os físico dois. e o digital. E o digital. Isso, e os dois estão disponíveis, né, no site da Editora Motris. Agora, os físicos não tem mais, os que eles esgotaram. Então, quem tem o interesse, basta entrar no site da Editora Motris ou no meu próprio Instagram, tem um link lá na bio. Você entrando lá, você já cai direto no site da Editora Motris. Então, você já pode fazer sua compra tanto do e-book quanto do livro. Seu Instagram é? Oi? Seu Instagram? @prof.flaviovaz. @prof. Flávio Vaz. E da TV Alfenas, Marco Antônio? @TV Alfenas no Instagram, Facebook, YouTube. E agora tem o aplicativo também da TV Alfenas, né? Quem quiser acessar lá, você entra na sua loja do seu celular ou na Play Store, na Apple Store e baixa lá TV Alfenas e consegue acessar também. Perfeito. E eu quero agradecer o professor e pensa na ideia de fazer um áudio, professor, né? Uma obra em áudio, porque vai ajudar muito também as pessoas que não têm tempo para ler, mas que se deslocam de um lugar para o outro, ou até mesmo que está ali no seu celular, no seu aparelho celular, naqueles 15, 20 minutinhos que conseguiu ouvir, talvez tenha futuro. Foi um prazer, viu? Eu editora já, eu não tinha nem pensado nessa possibilidade. Eu adorei, obrigado pela sugestão. Aí, tá vendo? É isso aí, foi um prazer. Professor, então já finalizando, nós deixamos o microfone aberto para que o senhor possa, nesse momento, não só deixar uma mensagem para os alunos do direito, né, futuros alunos que venham estudar na Unifenas, que vão ter o prazer de tê-lo como professor, um autor de obras, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas. Então, deixar essa mensagem de que tudo pode ser tranquilo e favorável. Excelente, meu amigo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos que estão acompanhando, de vocês dois também, do Marco e do Everton. Obrigado pelo convite. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui. Se deixasse, eu ficaria aqui a tarde inteira batendo papo com vocês, porque eu adoro. Então, mais uma vez, agradecer e deixar e mandar um abraço para todos, né, que estão ouvindo e vendo a gente. Eu sei que tem uma galera aí de Alfenas que me segue nas redes sociais também. A gente sempre troca uma ideia. Então, obrigado, pessoal, por todo mundo que está aí seguindo. E o que eu falo é sempre isso, sabe? O direito, ele é muito fascinante, é apaixonante. Não é só porque eu sou professor do direito, porque eu sou formado em direito. É um universo imenso que a gente tem. Aliás, fica até um universo imenso, né? Mas, assim, é um mundo gigante de possibilidades. E, então, assim, venha fazer parte com a gente, que eu acho que é legal demais. Você vai curtir pra caramba. E a gente tenta trabalhar de uma maneira que seja, né, bem tranquila e favorável, e estamos à disposição, né, sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, tem os meus canais, né, tem contato na rede social, eu estou disponível para ajudar, se tem alguma dúvida, vou fazer meu exame da ordem, qualquer coisa que estiver ao meu alcance, vocês podem ter certeza que eu vou fazer para poder alcançar, e o que eu gosto, né, tipo, não desiste não, que vai dar tudo certo, e eu brinco assim, você vai rir disso tudo ainda, e você vai colocar, vai falar assim, foi mais tranquilo e favorável do que eu imaginava, na hora que passar toda essa fase complicada aí, mas que é uma fase que ela é gostosa e ela faz parte desse processo. Então, assim, desanima não. Perfeito, muito obrigado novamente, professor, muito obrigado, Marco Antônio, e é isso então, pessoal, vamos lá. Vocês já conhecem os caminhos para adquirir o livro Estatuto da OAB Tranquilo e Favorável, do professor Flávio Vaz. Então, até o próximo podcast. Pode falar Desvendando o Mundo Profissional e Rádio TV News Conversas Atuais.